tudo bem? Mais uma vez aqui o nosso encontro. Chegou a hora boa, eu gosto demais de me encontrar com você. Que Deus te abençoe. Como está aí? Tá cansadinho, o dia foi corrido, apressado, cheio de atividades. Tá aí do outro lado pensando, eu acho que eu não vou aguentar o Sem Tabus hoje até o final. Vai sim, o tema de hoje muito, muito especial. Vai segurar você acordado só mais um pouquinho, fica aqui com a gente. E para você que desperta esta hora para ficar aqui com o Sem Tabus, muito obrigada por esta preferência, pela audiência, por compartilhar com a gente sempre os seus bons pensamentos a respeito do que nós fazemos aqui, da nossa conversa, essa interação boa que eu valorizo tanto com você. Por falar em interação, você já sabe, o nosso endereço vai lá na nossa página no Facebook, facebook.com/semtabus.nt, semtabus.nt é o nosso endereço. Vamos nos encontrando por ali, conversando, trocando uma ideia. E aí, como é que você tem experimentado algumas questões? A quem você pergunta, a quem você recorre? Hoje vai ser um programa especialmente de perguntas e respostas daqueles que enviaram pra gente algumas queixas, algumas dúvidas, lá pela nossa página ou pelo nosso e-mail, semtabus@novotempo.com. E aí a gente vai juntando umas perguntas daqui. Normalmente, as perguntas chegam e nós vamos avaliando, respondendo, interagindo na medida do possível, já que é um grande número de pessoas que buscam a nossa ajuda ou, enfim, querer aprender junto com a gente. Eu quero dizer dessa maneira para você não achar que nós temos as respostas prontas para tudo. Não se responde tudo prontamente quando quem está nos fazendo uma pergunta é uma pessoa com uma história, com pensamentos, com cultura, com um jeito de ver a vida de modo diferente de tantas outras. Então, não é uma resposta automática, é uma resposta pensando em você, no seu momento, na sua situação. E aí, muitas pessoas nos perguntam assim, Darleide, eu queria saber o que o pastor acha sobre isso, quero saber o que a Bíblia diz sobre tal assunto. E aí, dentro da temática sexualidade, essa pergunta então se repete. Aí hoje eu separei o número de perguntas que chegam para nós por meio de e-mail ou mesmo no Face, feita por jovens. E aí eu trouxe aqui no programa de hoje um pastor que trabalha com jovens, lidera jovens e aqui em São Paulo. E então eu disse, pastor, um desafio para você. Vamos lá, vamos conversar olho no olho com os nossos jovens. E se você quiser fazer pergunta, continue mandando para a gente, fique muito à vontade. E aqui no Sem Tabus de hoje comigo, você que me acompanha pelo rádio e pela TV, muito obrigada pelo carinho, os nossos amigos internautas também. Gosto da companhia de vocês. Vocês que nos acompanham depois, dizem assim, Darleide, eu não consigo assistir ao vivo, não consigo assistir no dia em que o programa vai ao ar, inédito, mas eu estou sempre acompanhando no YouTube ou nos canais aqui da TV, no nosso site. Tudo bem para você, o nosso obrigada pelo carinho. Então vamos lá, meu convidado de hoje, a primeira vez, pastor Marcos Ribeiro, bem-vindo, boa noite. Boa noite, uma alegria muito grande estar aqui com você. De verdade? De verdade, porque eu tenho escutado muito da juventude. Minha esposa, minha sogra, minha mãe, sempre tem falado bem de você, do trabalho que você tem desenvolvido aqui. Então, para mim é um privilégio estar aqui, participando desse momento especial aqui. Muito obrigada. Então, um beijo para sua mãe, um beijo para sua esposa. Como é o nome da sua mãe? Jacira. Jacira, um beijo para você. O nome da esposa? Vanessa. Linda, que está aqui nos acompanhando. Um beijo, Vanessa, para você. Quem mais que você falou? Tereza. Tereza, um beijo. Minha sogra. A sogra dele. Eu tenho que falar da minha cunhada também, que ela é minha brother, assim, parceira. Que ótimo, é a Fátima. Que ótimo. Pastor, falar de jovens e para jovens, fácil ou difícil? Hoje é um desafio. Desafio. Não vou nem falar fácil e difícil, é um desafio. Nós lidarmos com a juventude que pensa tão diferente da gente que quando nós éramos jovens, né? Mudou muita coisa, Muita coisa. E eu sou menina ainda, né? Mas já mudou muita coisa. É que a velocidade, as coisas acontecem agora muito rapidamente, né? Então, mesmo você sendo menino, vamos às perguntas, aos desafios? Então tá, a primeira pergunta de hoje, um rapaz diz assim, pastor, o que é fornicação? É a mesma coisa que adultério? Foi num programa que nós fizemos e tratamos alguma coisa próximo desse tema e gerou dúvida em alguém e ele perguntou, vocês estão falando aí, qual é a diferença entre adultério e fornicação? Vamos lá. Segundo a Bíblia. Vou ler um texto bíblico primeiro aqui, que está em Filipenses, capítulo 4, verso 8. Quando nós falamos em sexualidade, quando nós falamos da nossa vida, eu penso que nós temos que ter isso aqui em mente. O apóstolo Paulo escreve, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Em cima disso, fornicação. O que é fornicação? É quando você está lá namorando
E a gente namora beijando, abraçando, tocando, infelizmente com uma intensidade muito maior do que a gente deveria. E aí a gente tem a vontade de praticar a sexualidade. Só que nós não estamos casados, nós somos apenas namorados. Só que aí a gente não resiste e cai. Isso é fornicação. E aí o negócio vai desandando, desandando e você vai ficando cada vez mais distante do que Deus quer, do que Deus imaginou para você, para a sua vida. Então isso é fornicação. Mas por que você usou esse texto bíblico? Como é que ele fundamenta essa verdade? Porque é pureza, né? O jovem precisa ser puro hoje. Enquanto a mídia fala que eu não devo ser puro, enquanto os meus amigos, enquanto no meu trabalho, na minha escola, diz que eu não devo ser puro, Deus está falando para mim e para você que nós temos que ser puro. E a fornicação não é pureza, é impureza, porque não está dentro do plano que Deus estabeleceu para o ser humano. Né? A sexualidade é boa? Lógico que é. É muito boa. Estou casado há 15 anos e tenho vivido isso de forma intensa e feliz. No entanto, é no casamento. Fornicação é quando você namora, ou mesmo nem namora, né? Ficou. Ficou. Né? Esse negócio aí também está complicado. E o ficar antigamente, por isso que o negócio está tão rápido, o ficar antigamente era só beijo, né? E era beijo e abraço. Hoje não. Hoje o ficar também vai para a relação sexual. É isso mesmo. Então isso é fornicação. Adultério é aquilo que eu estou casado, olho uma mulher, vou lá, vou fornicar, vou, mas eu vou adulterar porque eu sou casado, eu tenho um compromisso lá. Eu assinei um termo de compromisso, tanto diante das pessoas, do juiz, como também diante de Deus. Então, quando eu faço isso, é adultério. E compromisso com Deus é coisa séria, Muito né? sério. Muito sério. Ok. Nossa conversa hoje aqui com o pastor Marcos Ribeiro, perguntas que vocês aí de casa mandaram pra gente, querendo que um pastor respondesse. Então, tá aqui para você a resposta. Próxima pergunta, pastor Marcos. O rapaz diz assim: fiz sexo com a minha namorada, ninguém mais está sabendo. Devemos contar ao pastor? Estamos cuidando para não acontecer de novo, nos arrependemos, queremos ter um relacionamento segundo a vontade de Deus. Então, eu estou entendendo que é um jovem cristão que crê na palavra de Deus e ele está dizendo, mas eu preciso contar para o pastor e para a igreja? Você contando para o pastor vai facilitar um pouco mais o seu compromisso que você fez de você permanecer firme. Você está dizendo aí que fez, errou, e a Bíblia menciona para nós que quando a gente erra, nós temos um Deus que nos perdoa, Ele está pronto para te perdoar, só que o pastor pode ser um auxílio para você. Nessa questão do seu compromisso com Deus e com a sua namorada também. Não referente ao perdão, mas referente à ajuda. Ajuda, ajuda. Mas o jovem não tem medo, ou enfim, qualquer pessoa não tem medo de dizer assim, eu vou contar para o pastor e aí ele vai ficar de olho em mim, ele vai me perseguir, ou sei lá, o que perseguir assim, né? Você está fazendo coisa errada. Será que não tem esse medo também? O pastor mesmo, ele vai abraçar a pessoa que errou. Então assim, e ele também vai ter ali todo o compromisso de não falar isso para ninguém. Existem algumas coisas que as pessoas falam para nós, ou que a gente vê e percebe, que nem a nossa esposa fica sabendo. Entendo. Então, assim, pode ir com segurança com o seu pastor, chega lá, sem problema algum, conta a sua história, e o pastor vai proceder da melhor maneira possível, para te ajudar. Que esse é o nosso grande objetivo como pastor, ajudar as pessoas. Se não for assim, não é pastor, né? Se não for assim, não é pastor. Então tá. Mais uma? Tá tranquilo, né? Tá macio, tá bom, perguntas simplinhas. Pastor, sinto muita atração por minha namorada. Ela é bonita, usa umas roupas bonitas, um pouco provocantes, ele diz. Mas eu fico pensando, se é normal eu desejá-la ou estou pecando só por desejá-la? Não, acho que isso faz parte. Se ele não desejasse, aí que a gente ia ficar um pouco preocupado. Tem que desejar mesmo. Deus nos fez assim, homem e mulher, e que tem realmente desejos, sentidos, né? E ele diz aí que ela coloca algumas roupas bonitas e atraentes. Nosso olho, homem, né? Vai olhar e vai amar, não tem jeito. Isso não há problema de sentir atração, não há pecado de você sentir isso. Só tem que tomar cuidado para você não avançar o sinal, como nós falamos na primeira pergunta. E esse medo de que o desejo seja pecado, quando é que o meu desejo passa me leva a pecar? Quando você deseja algo que não é seu, ou que pelo menos não está dentro do seu relacionamento. Seu, assim, dá uma ideia de que é meu ali, não. É de Deus também, né? Então, assim, quando eu estou num relacionamento, estou desejando a pessoa que está do meu lado, isso é muito bom,
isso é muito bacana e tem que ter isso mesmo. Agora, quando eu desejo pessoas que não são, né, que não é minha, assim, no sentido de relacionamento, aí é perigoso, aí o pecado pode bater bem forte aí. Eu tô aqui visitando a cabeça desse rapaz, eu tô aqui entrando lá, sabe, no pensamento dele, pelo que escreveu, e eu tô pensando assim, se ele citou a roupa da namorada, se ele disse que ela é bonita, que ela é atraente, eu fico pensando que tipo de pensamentos ele elabora a respeito dela. Ok. E aí eu tô me lembrando do texto bíblico que você diz, tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é puro. Sei lá, se ele não deita lá assim, aí ele pode não ficar assim, ai, minha namorada é tão linda, ai, vou casar com ela, mulher da minha vida, como eu tenho química com ela. Mas que tipo de pensamento, hein, criatura? Até aí tudo tá puro, não né? Tá puro? Até aí tá tudo puro. Agora, se ele deita lá na cama dele, ou sei lá, tá em algum lugar, e aí começa já a fantasiar uma situação, aí não pertence a ele ainda, né? Ele vai ter que esperar. E aí o pecado também pode já bater aí firme na porta do coração dele. Exato. Sabe que um dia eu fiz aqui um programa e eu citei um texto que parece que eu nunca tinha parado para percebê-lo como ele é para mim hoje. Quando Deus falou com Caim a respeito do desejo que ele estava sentindo de matar o irmão, porque as obras do irmão eram justas e a dele não. Sim. E aí o Senhor disse assim, Caim, se tu procederes bem, tudo certo. Mas, olha, o pecado jaz à tua porta, bate à tua porta, mas cabe a você dominá-lo. Exatamente. Então, assim, você pode até sentir, desejar, mas você precisa dominar esse desejo, né, nesse Domínio caminho. próprio. Posso dar uma dica também? Você pode me ajudar? Mas às vezes fica melhor para mim. Mas, assim, mulherada, namorada, ajuda o rapaz também, né? Ele está dizendo assim, olha, é bonita, tá tudo certo, você tem mais que ser linda mesmo. Mas ela diz assim, usa umas roupas assim um pouco mais provocantes. Vamos cuidar de ajudar o rapazinho, né? Porque a cabecinha da criatura é um pouco mais frágil, né? A carne é mais fraca, dizem. Mas nesse sentido, eu acho que nós mulheres precisamos dar uma ajudada. Não sermos tão provocantes, já que ele vai me desejar e eu não posso, porque ainda não há essa permissão. E essa é a grande questão, né? Por que a meninada gosta de se vestir tão de forma provocante para os namorados? Não é namorado? Já tá ali namorando, bacana. Pra que colocar roupa que não é pra colocar? Pra estimular uma situação que não é pra estimular. Que não é. Então ajuda os meninos aí, senão fica difícil pra eles. Isso é o famoso colocar lenha na fogueira, lenha né? na fogueira. Já tá fumegando tudo ali, tá queimando. Porque quando o negócio sobe, ela vai e sai fora, né? Não quero. Aí diz assim, pastor, aconteceu, não dá. Então ajuda aí. É só por uma questão de ajudar. Você sabe que está uma maior polêmica aí de uma campanha das mulheres dizendo eu não mereço ser estuprada, tem uma situação, e aí foi feita uma pesquisa e a maior parte das pessoas que responderam à pesquisa, inclusive na sua maioria mulheres, disseram que sim, se a mulher é provocante, se ela usa roupa provocante, então ela está disponível para o estupro. Absurdo, né? Não é porque uma pessoa tem dinheiro que então ela pode ser roubada, não é porque ela tem... Não, os argumentos maldade no coração não se explica se não for apenas a partir da ótica que está distante de Deus. Então estamos vivendo num tempo em que as pessoas estão distantes de Deus, a maldade no coração, impiedade, a palavra diz assim, que o amor ele esfria por causa da iniquidade no coração. Então não é a falta de roupa, mas a iniquidade no coração. Agora eu vou dizer para você, uma mulher com a sua vestimenta, ela já põe limites que, às vezes, com outro tipo de vestimenta, com uma exposição maior no seu corpo, ela se expõe a outro tipo de situação, sabe? Assim, diferencia bastante o corpo de uma mulher vestido e um corpo de uma mulher sem roupa. Ou com pouca roupa. Aquelas histórias assim, acho que ela está com pouco dinheiro, comprou uma roupa, deve ser nesse sentido. Nós vamos para o nosso intervalo, mas só deixando claro, ninguém tem o direito, ninguém tem qualquer ideia louca que leve um homem a estuprar uma mulher, porque ele tem iniquidade no seu coração, independente da roupa que ela use. Você vê um dinheiro à parte no chão ou algum objeto, te pertence? Não te pertence, então não toca. Então aquela mulher está sem roupa, ela te pertence? Não, então não toca. Deveria ser essa a premissa desse tipo de relação, mas por causa da iniquidade, então cada um no seu devido lugar, na sua devida dinâmica de história, enquanto gente, enquanto mulher, enquanto homem, preservar
preservar-se ainda é o melhor. Preservar-se com dignidade ainda é o melhor. E não vamos negar que as mulheres têm sim perdido o seu valor enquanto mulher justamente porque usam o seu próprio corpo. Usam o seu próprio corpo como até moeda de troca. Olha, eu mostro o meu corpo, você olha para mim e diz, eu não sou linda, diz, eu não estou podendo. Olha o meu corpo. É por aí, né? Enfim, já fizemos alguns sem tabus aqui sobre esse tema. Nós vamos para o nosso intervalo bem rapidinho. Pastor, na volta, perguntinhas básicas aqui ainda para você. Por exemplo, deixa eu jogar mais uma aqui. Eu li que no Salmo 119 diz que o jovem pode se manter puro observando a palavra de Deus. Mas a tentação é muito grande. Um outro diz assim... Eu acho que a igreja é muito repressora. Vocês, pastores, reprimem muito quando o assunto é sexo, prazer, liberdade. Tem que modernizar, pastor. Daqui a pouquinho. Dica de leitura aqui para você, ó. Só para jovens. Esse livro vai falar de sexualidade, vai falar de comportamento, fala sobre namoro, fala sobre amizade, dicas para você aproveitar o melhor da vida. E esse livro vai falar de temas que são muito importantes para você. Nossa dica de leitura aqui no consultório de hoje, ainda a revista Família Feliz, que eu sempre falo para você, faço questão que você receba em casa e você visita o nosso site para ter esse livro só para jovens, cpb.com.br. Para a revista Família Feliz, é novotempo.com/sem tabus. Intervalo rapidinho, já voltamos aqui com você. Até já. Quem você está aí do outro lado, acompanhado, sozinho, a nossa companhia aqui, você e o Sem Tabus, de qualquer maneira, acompanhado ou não, você está aqui numa companhia muito especial, viu? A nossa companhia. A gente quer sempre oferecer para você uma boa conversa, uma boa entrevista, um bom programa. Confie que nós temos das melhores intenções para ajudar você. E obrigada a você que tem compartilhado da sua experiência aqui com o Sem Tabus, dizendo do que tem aprendido, como a sua vida mudou, como o seu relacionamento conjugal mudou, melhorou, como você entendeu sobre sexualidade. Sabe que antes do Sem Tabus, muitos cristãos que acompanhavam a nossa programação e outros que passaram a assistir a Novo Tempo, a ouvir a Novo Tempo, você que nos acompanha pela Rádio Novo Tempo, tinham muitas dúvidas sobre sexo, mas vai perguntar para quem? Ia perguntar para o pastor, ia perguntar para o médico, ia perguntar para quem? Não tinha um ambiente que facilitasse tirar as suas dúvidas pessoais, íntimas, mas aí vem o Sem Tabus e promove isso, e tem sido de uma experiência linda ter esses momentos aqui com vocês. Então, o que você pensa? Quais são os seus medos? Quais são os seus desafios? E hoje a nossa conversa aqui é com o pastor Marcos Ribeiro e tem uma pergunta aqui que chegou, por exemplo, e ainda vamos deixar para o próximo bloco. Um rapaz diz assim, pastor, o que a Bíblia diz sobre masturbação? Quero saber sobre isso. Um outro ainda deixou a seguinte pergunta, pastor, virgindade, masturbação, fornicação, são pontos de salvação? Posso me perder só por causa disso? Só porque me masturbo? Só porque não sou mais virgem? Então, essa é mais uma pergunta, mas vou deixar para o próximo bloco. Pastor, um rapaz disse outra coisa. Ele disse, olha, li no Salmo 119, verso 9, que um jovem pode se manter puro observando a palavra de Deus. Mas eu confesso que eu observo a palavra de Deus, mas eu não consigo me controlar. Ok. Esse é o desafio de todos nós cristãos. Deus diz para nós, na sua palavra, que nós podemos ser puros utilizando ela. Por que utilizando a Bíblia, a palavra dele? Porque tem conselhos, tem toques, tem dicas, tudo para que eu me mantenha firme neste propósito da pureza. No entanto, nós vivemos num mundo de pecado, onde temos muitas luzes, muitas coisas tirando a nossa atenção. Então, esse vai ser a luta mesmo. Não tem como a gente fugir disso. Não tem como ter um toquezinho, apertar um botãozinho, ó, agora eu estou livre disso, vou ser puro para sempre. Não tem como. É a luta de todo cristão. E aí você, meu amigo, vai ter que lutar até o final, como eu tenho que lutar, como todos os amigos precisam lutar, não tem jeito. Agora, se nós colocarmos a palavra de Deus no nosso coração, Ele diz, é a promessa dEle, que Ele vai ser escudo para nós, que Ele vai ser fortaleza para nós. Então, fazendo isso, pode ter certeza que o Espírito Santo de Deus vai atuar na sua vida e te proteger. Eu penso que
Que é isso. O salmista também diz assim que, pois a palavra do Senhor no meu coração para não pecar contra ti. Uma moça uma vez me contou assim, Darleide, eu deixei a prática da masturbação assistindo um DVD do musical aqui da gravadora Novo Tempo, do pastor Fernando Iglesias. Era Ministério de Louvor está escrito. E eu disse, mas como assim? E ela disse assim, quando vinha o desejo, eu ia assistir e ouvir. E aquela palavra cantada ia me dando força e aquilo passava. E quando eu terminava orando, adorando a Deus junto com aquilo lá. Então foi a ferramenta até que deixou de desejar. Então isso é colocar a palavra de Deus e para não pecar contra ele, usando a palavra de escudo, né? Exatamente. E ele promete isso. Promete. Se ele promete, ele cumpre. Ele cumpre. Então, ele quer, né? O desejo dele é que eu e você sejamos puros. Então, se ele está dizendo para mim guardar a lei no coração, a palavra no coração, ele vai dar força para a gente ser puro. Mas sabe que eu ando pensando que os nossos jovens, você mesmo aí do outro lado, tem estudado pouco a palavra de Deus, tem lido pouco a palavra de Deus, tem dado valor. Inclusive tem uma pergunta aqui, ó, segura essa. Diz assim, pastor, eu acho, será que a Bíblia já não precisa de uma interpretação mais atual? Pedir a um jovem moderno para casar virgem é loucura. Isso tem gente que fica aqui assistindo Sem Tabus e quando termina, fica assim, né, a cabeça fica fervendo, diz, não, isso aí não deve ser verdade. Bíblia, livro mais antigo. E é loucura mesmo, né? E é loucura, né? Porque a palavra diz assim, aquele que não crê é louco mesmo, fica louco. Como que pode casar virgem nos dias de hoje? Não, não pode, isso não tem condição. Até porque todo mundo faz, né? Todo jovem faz. Então, assim, Deus está dizendo para não fazer. E isso é contra o mundo. Então, para o mundo é loucura. Mas aquele que crê, aquele que acredita, aquele que tem certeza, aquele que guardou ali no coração, a palavra no coração, vai querer viver de acordo com a vontade do Senhor e não a dele. Porque assim, o sexo é o quê? É minha vontade, né? Eu quero fazer, eu quero desejar, eu vou fazer, não estou nem aí, pronto. Não, não é assim. Deus não quer que nós vivamos desse jeito, de maneira absoluta. Pelo contrário, Ele quer que eu e você viva tranquilo, em paz. Na hora certa vai acontecer. Não precisa ter... Mas Deus não é um estraga-prazer, então? Assim, se eu tô olhando que estou aqui do lado da loucura, né? Sim. E estou olhando assim, pastor, mas aí Deus não estraga prazer. Você quer fazer, e chega lá, não faz. Por que não? É loucura. É como diz Salomão, né? Tem tempo para tudo. Tem tempo para tudo. Então, há tempo para isso. Mas quando vai ser? Casamento. Coisa de Deus, foi Deus que inventou. Não foi a igreja que inventou, não foi o pastor, não foi o padre, não foi ninguém, foi Deus que inventou o casamento. E se Ele inventou o casamento é para que eu e você possa viver a sexualidade lá de maneira intensa e feliz. Mas não quando jovem, não quando não tem um compromisso, não quando não tem uma relação verdadeira, genuína. E com relação a modernizar a Bíblia, porque ela está muito antiga, muito antiquada? A Bíblia é totalmente atual. Cada dia que passa eu creio que ela é mais atual ainda, porque ela fala uns negócios que você fala, nossa, a Bíblia falou isso há tanto tempo atrás, ela é atual. A grande questão é que você mencionou alguns minutos antes aqui, a gente está lendo pouco a Bíblia. Nós estamos lendo muito pouco a palavra do Senhor, então a gente começa a contestar coisas que nós escutamos, não é nem que nós lemos. Isso. Então a gente acaba sendo um pregador ou um cristão papagaio, né, que só repete o que os outros falam. E eu tenho que vivenciar isso aqui. Para mim não ser louco, eu tenho que vivenciar isso aqui. Porque aí alguém ia perguntar para mim, você é virgem? Eu não acredito. Você é toda a convicção, sou. Estou tranquilo. Estou esperando o dia certo. O dia que chegar vai ser maravilha. Ponto. Convicção, né? Convicção. Mas a convicção só vem através disso aqui. De estudar a palavra. De ler, de meditar dia e noite, como diz o salmista, né? Dia e noite eu vou meditar na sua palavra, para não pecar, para entender quais são os seus propósitos para a minha vida, para a minha existência. Então esse é o desafio do jovem também, como é o desafio do adulto, ler a Bíblia todos os dias e entender
o porquê dessas situações. Se familiarizar com ela. Sabe que eu não vejo pessoas levantarem um argumento assim, os escritos de Platão são muito antigos. Ih, esquece Platão. Sócrates, o que Sócrates escreveu? Sabe? Não, as pessoas cada vez mais valorizam os escritos dos filósofos, dos pensadores. Eles falaram uns negócios assim, nada a ver, mas é filosofia, maravilhoso. Eles se reuniam nas praças para discutir, olha as coisas. Quem? Sócrates, quem? Platão, quem? Bíblia? Bíblia, gente, que isso, que loucura, um livro velho. Bíblia é coisa velha. Platão tá super na moda, super atual. Nietzsche, super atual. Sabe qual que é a grande questão? Muitos desses escritores, pensadores, eles fizeram o quê? Vou atender a necessidade do ser humano, que é o quê? Aliviar as suas tensões através dos desejos. Então vai lá, faz que é bacana, vai lá, faz que é gostoso. E outro, você tem que fazer mesmo. Quem fala que não é para você fazer? Vai lá e faz. Só que não é assim que funciona. Nós somos animais racionais. Nós pensamos, nós temos um Deus que nos criou com inteligência. Para nos momentos certos, a gente ir tomando as decisões certas, fazendo as coisas certas. Esse é o plano de Deus para nós. Prós e contras. A palavra de Deus apresenta prós e contras. É só você, sabe, se familiarizar com ela. Só que quem vai decidir é sempre você. Então, na verdade, esse livro nos dá uma liberdade incrível. Total. Deus nos deixa livres para escolher. Ele só não quer que sejamos ignorantes. Por exemplo, nós vamos fazer um programa aqui, 2 programas, para que seja uma conversa bem completa. Nós queremos discutir com você quem foi que elaborou o pensamento pós-moderno até chegar a você. E aí você diz assim, não, porque hoje tal, eu que sei o que eu quero, a coisa que funciona aqui, a decisão é minha, não sei o quê, nada a ver com Deus, nada a ver com a realidade. Mas quem foi que levou você a pensar o que você pensa hoje? Aí você vai descobrir que, na verdade, nós somos grandes fantoches quando nós não sabemos quem está do lado da cortina, do lado de trás da cortina, manipulando o pensamento, a filosofia humana. Você vai ver, programaço, Sem Tabus vem aí com essa coisa boa de a gente pensar e refletir mais do que esses jargões comuns aí que todo mundo está fazendo. Outro dia nós fizemos um Sem Tabus aqui com o título Todo Mundo Faz, mas eu não sou todo mundo. Você não é todo mundo, tá? Mas perguntinha, pastor. Estou gostando dessa história aqui. Pastor, e se no casamento eu descobri que não gosto de fazer sexo com a minha esposa? Se não tiver química, não é melhor experimentar antes? Esse argumento é comum. Bom, primeira sugestão é assistir o Sem Tabus. Vai dar aí Fica a dica. Orientações bacanas para que você tenha o desejo pela sua mulher novamente. Na realidade, assim, quando eu começo a namorar com a minha namorada lá, eu vou desenvolvendo laços com ela. De amizade, de companheirismo. O rapaz perguntou, né, se é pecado ter desejo. Não é. Tudo isso você dentro do namoro você vai tendo, né? Isso é tudo favorável para a hora de você se casar. Agora, no casamento, o casamento não é só feito de sexo. Na maioria das vezes não é, né? Tem muitas outras coisas que nós temos que fazer no casamento que não é o sexo. Só que a gente valoriza o sexo como sendo o ápice, assim, né? Se eu não fizer, eu não estou feliz, se não der certo, enfim. Não é assim que funciona. Então, assim, quando nós pensamos desta maneira, eu não tô com problema, não tenho mais vontade de fazer sexo com a minha esposa. Vai procurar ajuda. Alguma coisa está de errado. Porque se você teve todos esses estágios, alguma coisa está errada em você. De repente a sua alimentação, de repente você está assistindo coisa que não é para assistir, de repente você está trabalhando demais, enfim, ou a sua esposa também está trabalhando demais, vocês não estão tendo tempo. Vai procurar ajuda. Tem mágoa, ressentimento, alguma coisa. Não é normal, não é uma coisa normal, mas pode acontecer dentro do matrimônio, sim. Essa falta de desejo, essa falta de vontade, mas tudo isso tem ajustes, né? Tem ajustes. Só que não é um argumento que se sustenta. Não. Né? E também trabalhar na ideia de que, não, vou fazer um test drive para ver se eu gosto, se eu vou me dar bem. Isso também é furada, né? Eu costumo dizer, fazendo referência ao que Deus falou para Moisés quando eles se encontraram no deserto, e ao aproximar-se Moisés da sarça ardente, o Senhor diz assim, Moisés, tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar em que você está pisando é santo. Eu fico pensando que a presença de Deus naquele lugar tornou aquele lugar santo, né? E Moisés deveria se precaver de ser ousado ao ponto de entrar na presença de Deus sem um cuidado. E eu fico
pensando que nós só teremos ideia do que significa entrar na vida do outro, pisar na vida do outro, no coração do outro, no terreno dos sentimentos do outro, com responsabilidade, quando eu entender que há a presença de Deus na vida dela. Quando eu entender que, quando você entender que você, ao fazer sexo com uma moça, e digamos que você não gostou de fazer sexo com ela, não teve química, e você a deixa, se você tivesse a ideia de que o terreno do coração dela é terreno sagrado e que você jamais deveria ter pisado nele sem a devida responsabilidade, você diz, ih, Senhor, passou até o desejo, não estou nem querendo essa história aí comigo porque é difícil mesmo. Enfim, estou lembrando aqui de outras passagens e outras questões que, sabe, traz para a gente uma responsabilidade muito grande, porque a gente brinca demais com o outro. Veja que essas perguntas aqui, pastor, elas estão preocupadas com meu desejo. E se eu não gostar? E se eu não quiser? Eu tenho que experimentar antes. Puxa, a gente é egoísmo, né, da natureza, não, gente? É o desejo do coração. Né? Isso é a origem de todos os males, é o nosso desejo de ser realizado. Eu tenho que realizar o meu desejo. E quando eu falo em sexualidade, quando eu vou lá para a prática sexual, eu não estou pensando só no ato. Você tem sentimentos, você tem emoções, tem um monte de coisa envolvida, né? Então, assim, é muito importante a gente ter isso na nossa cabeça. E é preocupante, porque as pessoas estão se casando e já tiveram um monte de relacionamento sexual antes do casamento. E tem até um autor que ele diz que quando você vai para a cama com a sua esposa, você carrega uma galera junto com você. Lógico, é tudo invisível, né? Mas está tudo aqui. Povoando os pensamentos, a memória, né? Não digo os pensamentos, mas a memória está ali. A memória está ali. Então, se você fez lá atrás com alguém, quando você estiver com a sua esposa num momento único, maravilhoso, você vai lembrar de quem? Da outra que está lá que você fez. Será, pastor? Oh, e muito. E eu falo para você que é o seguinte, tem gente que até compara. Por isso que muitas vezes perde o estímulo sexual dentro do casamento. Olha isso. Então, tem que cuidar muito dessa questão. Quando Deus fala para a gente se manter puro até o nosso casamento, Ele está pensando em você. Está pensando na sua família, está pensando nos seus filhos que você um dia vai ter. É tudo isso, né? Então, a gente tem que tomar cuidado. Então, quando a gente coloca essas desculpas, são desculpas de fato, só para atender a necessidade dos nossos desejos, das nossas vontades. A gente tem que tomar cuidado. Eu estou fazendo aqui teu papel aí do outro lado, né? Eu digo assim, será, pastor? Será? Mas enquanto nós não entendermos, por exemplo, eu estava lendo alguns estudos e você sabe disso, alguém pode provocar um estímulo, com um estímulo, pode provocar um orgasmo. Digamos que você pode fazer parte de uma pesquisa num laboratório, serão colocados eletrodos que provocarão sinapses, provocarão ali estímulos em uma determinada região do seu cérebro que produz orgasmo. Olha só, então, um orgasmo você consegue até com manipulação no laboratório. Ou seja, desejo, por exemplo, quando você se masturba, você está sozinho ali, né, entre aspas. Você está ali sozinho, você sozinho consegue chegar, mas não tem afeto. A grande questão de uma relação sexual no padrão de Deus é que no padrão de Deus tem amor, tem comprometimento, tem endorfina, tem uma série, o seu cérebro dá um banho a um fenômeno que se dá todo o teu corpo por causa com quem você está. Então, não é somente o desejo, ai, pastor, é bom, ai, eu vou lá e faço, ai, eu não aguento mais, vou lá e faço. Agora, você não experimentou ainda compromisso, não experimentou responsabilidade, você não experimentou ainda ser na doença e na saúde, só que é na saúde, né? Só que é no orgasmo, né? Agora, na doença, quando ela estiver ali na cama, doentinha, aí você não quer, isso você não experimentou, mas o casamento produz essa responsabilidade. Intervalo já chegou, no próximo intervalo, aliás, no próximo bloco, vamos querer saber o que a Bíblia diz sobre masturbação. Aí eu quero ver, está escrito aí essa palavra, como é que funciona. Nosso intervalo é bem rapidinho, a gente continua junto aqui no Sem Tabus. Mande o seu contato, fale com a gente na nossa página no Facebook, facebook.com/semtabus.nt. Rapidinho intervalo, a gente já volta, até já. Olha esse texto que eu estou aqui lendo do livro Só para Jovens.
O jovem que desfruta a companhia e conquista a amizade de uma moça sem o conhecimento dos pais dela não desempenha um papel de cristão. Então, tem cristão namorando escondido aí, cuidado, né? Cuidado, tem coisa escusa aí nessa história. Uma outra questão que destaca aqui nesse capítulo é sobre quando o mandamento diz assim, não roubarás, como está escrito em Êxodo 20, verso 15, aquele mandamento que foi escrito com o dedo de Deus, pelo dedo do próprio Deus sobre as tábuas de pedra. No entanto, quanto roubo secreto, ela diz, no entanto, quanto roubo secreto de afeições é praticado e desculpado. Rapazes que roubam a atenção, ganham a atenção, atraem a atenção, o afeto de uma moça, ou uma moça atrai o afeto de um rapaz, e depois assim, ai, mudei de ideia. E aí esse capítulo aqui, Atitude Honrada, do livro Só para Jovens, vem dizer para nós atentarmos para o mandamento não roubarás, porque nós estamos roubando a alegria do outro, nós estamos roubando os sentimentos de alguém e depois dizemos, quem? Eu? Não tenho nada com isso, eu só pensei que poderia dar certo. Então, tenha muito cuidado com isso. Gostei dessa aplicação aqui. Continuando nossa conversa aqui no Sem Tabus de hoje com a presença do pastor Marcos Ribeiro, e o tema geral do programa de hoje é uma conversa sobre sexo, pergunte ao pastor. Então, você que quer que eu pergunte ao pastor, estou perguntando especialmente, assim como você redigiu a sua pergunta. Claro que a gente não diz o nome para deixar você mais tranquilo com relação à confiança aqui no nosso programa. Pastor, algumas perguntinhas, vamos lá, acho que faltam por hoje. Deixa-me ver aqui que eu tinha separado. Pastor, virgindade, masturbação, fornicação, são ponto de salvação? Eu posso me perder só por causa disso? Junto com isso tem uma bem interessante também. Deixa eu ver aqui, ó. Ele diz que, pastor, Deus só me ama se eu for virgem, se eu for puro. Eu acho que ele entende os nossos dilemas de jovens. Deus é amor. Ele não deve se importar com algo que faz tão bem para mim. Dois textos. Primeiro que está em 1 Coríntios, capítulo 6, que diz assim, no verso 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? O segundo texto é, vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado, que eu vou te aliviar. Então, assim, são questões, né? A virgindade é uma coisa importante? É. De tudo aquilo que nós conversamos aqui, é. Porque você vai se manter firme para o seu, ou para a sua. Então, é um negócio bacana. Então, assim, tente desenvolver um laço de amizade, companheirismo, dentro do seu namoro. Não precisa de sexualidade agora, até então, não precisa. Calma. Vai ter um momento para isso, vai viajar com os amigos, vai passear, vai acampar, né? Vai estar em meio à natureza, mas para que ficar só pensando em sexo? Esse não é o ponto. Então, assim, se mantém virgem, os dois, porque muitas vezes é só para menina, né? É, verdade. E o menino pode fazer o que for. Não, ele também carrega para dentro do matrimônio experiências que ele teve lá fora. Então, isso vai prejudicar também. Então, se mantém virgem. Deus quer você virgem? Quer você virgem. Se porventura você falhou, você caiu, a misericórdia de Deus vai atuar na sua vida, né? Vai te alcançar. Mas é importante você ter isso em mente, que é importante você continuar sendo virgem. Se você deixou de ser, Deus tem capacidade de poder para manter você puro até o dia do seu matrimônio. Podemos dizer que você vai voltar a ser virgem. Isso é o poder de Deus na sua vida, isso é real mesmo. Então, eu não sei se eu respondi todas aí, acho que... Não, estamos respondendo. Eu acho que estamos respondendo as mesmas perguntas feitas por visões óticas diferentes, mas deixando assim muito claro para você que o entendimento é um só, que o caminho do Senhor é reto. Ele é estreito também, mas ele é reto. Então, o cristão que confia na palavra de Deus, ele sabe onde está
Ele sabe o caminho que está percorrendo e ele sabe onde quer chegar. Agora, quando você ouve vozes distintas que não te garantem felicidade nenhuma, quem está dizendo para você, vai lá e faz, depois não se responsabiliza por tua felicidade. Mas o Senhor se responsabiliza. Ele diz, eu sou o teu Deus, confia em mim. Eu sei o que eu estou dizendo, eu sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito. Acredite em mim, vai aqui, meu caminho é reto, ele é estreito. Desculpa, já estou te avisando. O caminho é estreito, você vai, tem coisa que você precisa deixar para trás, precisa deixar... Não é simples. Não é simples. Não é tão fácil. Nós estamos aqui falando o que a Bíblia menciona para nós, o que a nossa experiência também nos traz aqui, mas não é uma coisa simples. Por isso que ele fala, vinde a mim. Não é o pastor que está convidando você. Não é uma igreja que está convidando você, mas é o próprio Deus. Vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado, com a pressão muito grande, vinde a mim. Ele vai aliviar. Ele vai te dar a tranquilidade para você vencer os seus desafios. Gente, eu nunca tinha pensado em oferecer esse texto bíblico para o jovem pensar. A gente sempre usa esse verso para o sofrido, para a mulher que foi abandonada, para o marido que foi traído, sei lá o quê, né? Mas dizer assim, moranguinho, tá cansado de lutar contra esse drama? Exatamente. Isso que te faz virar a noite inteira na cama. Tá namorando? Então, dilema, né? Então, use esse texto bíblico, meu irmão, todo dia. Senhor, eu vou a ti, carrega esse fardo, tá bom? Beleza? Descansar no Senhor. Descansa no Senhor. Olha que coisa boa ter você aqui com a gente no Sem Tabus de hoje, essa conversa agradável, gostosa, dinâmica, querendo fazer você pensar sobre coisas sérias. Mais um trechinho aqui do livro Só para Jovens. E olha, antes disso, os temas que você encontra aqui, alguns deles. Amor verdadeiro. Como identificar um amor verdadeiro? Será que é paixão ou é amor? Que tem as características disso. O que evitar no namoro? Você vai dizer, pegação. Mas diz mais, como evitar? Escolhendo a pessoa para toda a vida. Quais são os traços que você encontra num rapaz e numa moça? Que um rapaz que você olha simples assim, aquele camarada ali, tô gostando dele, tô afim, mas deixa eu ver a família dele, deixa eu ver como é a relação com a mãe dele, deixa eu saber como é que ele trata os irmãos, a irmã, deixa eu saber disso. É uma dica para você, aqui você entende melhor isso. Fala sobre os casamentos prematuros, ela diz que um quarto do sofrimento humano seria evitado se os casamentos não fossem apressados e casa apressadamente, depois descobre que casamento não é só mar de rosas, viu? Mas é bom casar, só que com juízo. Vai falar sobre bom senso, conta o exemplo de Isaac, enfim, coisas que eu quero indicar aqui para você. Se em sua cegueira, jovem, você é capaz de deixar de ir repetidamente aos cultos de oração, onde Deus se encontra com seu povo, a fim de desfrutar a companhia de uma pessoa que não ama a Deus, que não vê atrativos na vida religiosa, como pode esperar que o Senhor faça prosperar tal união? Se alguém com quem você está se relacionando agora não procura as coisas de Deus, o reino de Deus, não tem interesse pelo reino de Deus, e você se relaciona com essa pessoa e deixa de ir aos cultos, deixa de confiar no pastor, deixa de ouvir, mais que pastor, a palavra de Deus, como você pensa que Deus vai abençoar essa relação? Como? Explica. Então tá, mais perguntinha aqui para você, pastor. Fala um pouquinho mais a respeito do perdão, quando essa moça diz assim, pastor, Deus só me ama se eu for virgem? Eu acho que ele entende os nossos dilemas de jovens. Deus é amor, ele não deve se importar com algo que faz tão bem para mim. Pastor, o que mais nós temos ouvido é assim, Deus é amor, gente, e ele é amor. Só que eu acho que nós temos usado esse argumento para aliviar até a nossa própria consciência. Senão Deus é amor, Deus não se importa. Deus é amor, qual é o problema de tocar na arca? Deus é amor, qual o problema de oferecer um fogo estranho lá no altar? Deus é amor, pastor. Deus é amor, eu faço sexo com minha namorada, com meu namorado. Não, gente, Deus é amor. Eu acho esse argumento que está ficando tão mal usado. Verdade. Então, Deus perdoa a gente. E é legal, assim, Deus nos ama, né? Só que Ele não ama as minhas práticas. Quando elas são contrárias à vontade dEle. Então Ele me ama, independente de qualquer coisa, Ele me ama. Você vê que Ele enviou Jesus Cristo para morrer por nós. E nós erramos, falhamos, e Ele só morreu por causa das nossas transgressões. Então Ele não tinha transgressão nenhuma, Ele morreu. Então, assim, Deus nos perdoa, está pronto a perdoar, mas Ele te ama, mas não ama as suas práticas erradas, práticas que vão fora do que Ele pensa para você, fora do seu propósito que Deus tem para a sua vida. Ele não ama isso. Então, é conversa fiada esse negócio que Deus me ama, que Deus te ama, mas não ama a sua prática.
errada. Então você precisa entender isso. Entendendo isso, ele está muito pronto para te perdoar. Porque ele é um Deus que é amor, mas também é um Deus justo. É um Deus que quer cumprir o propósito dele na sua vida, na sua existência. Esse é o ponto. Simples assim, né? Simples. Mas como vai contra a nossa natureza, ele se torna Muito denso, complicado. difícil. Né? E a gente não está falando aqui dessa maneira, dizendo assim, vocês estão colocando num patamar de uma maneira como se vocês estivessem acima e a gente aqui embaixo sofrendo, não entendendo isso. Não, são as mesmas lutas, só que muitas delas já vencidas pela idade, pelo tempo, pela experiência, pelo contato com a palavra de Deus, por ver o que outras pessoas estão sofrendo e como Deus tem agido na vida delas, por ver o que aquelas que não sofreram, por terem se submetido à vontade de Deus, como elas estão vivendo bem e plenamente. É por isso, tá? Mas as lutas são as mesmas, lutas de todas as formas, mas vencidas. Eu tenho uma situação. Uma jovem, ela até faleceu já, mas ela me procurou e ela falou assim, pastor, preciso conversar com o senhor, tem alguns problemas, então fale. E ela começou a falar que ela teve uma vida de erro, com vários meninos, com várias idades, e ela contraiu o vírus HIV. E agora ela está lá na igreja, triste, amargurada com essa situação. Ela estava lá na igreja quando encontrou com você? Exatamente. Contando, falou, e eu fiquei assim, perplexo, triste, e fiquei até sem palavras. Falei, e agora? Vou falar o quê para essa menina? Mas Deus encaminha a gente e tudo. Eu falei, Deus te perdoa de tudo. Não é porque você está com esse vírus hoje que acabou para você. Deus te perdoa. Deus vai fazer tudo novo, Ele faz, está escrito aqui, Ele promete para nós. E ela falou, tá bom, pastor. E ela começou a namorar. O rapaz da igreja sabia que ela tinha vírus. Resolveram se casar depois de 1 ano e pouco de namoro. E aí eu fui fazer a entrevista, porque eu fiz o casamento deles. Porque ela foi totalmente transformada pelo poder de Deus. E o perdão dela alcançou. E eu falei assim, não vou fazer seu casamento. Ela ficou, vai pastor, vou fazer seu casamento. E aí eu fiz o casamento, mas fiz a entrevista com eles. Falei, você tem certeza disso? Ele olhou para ela e falou assim, pastor, eu amo essa mulher. Mas você não tem medo, riscos e tudo? Pastor, eu assumo, eu amo essa mulher e eu vou levar até o final. Eles ficaram casados 2 anos e meio. E ela teve uma crise e faleceu. Feliz. Certo de que Deus a perdoou. Perdoada. Certo de que Deus aprovou a vida dela. Amada. Independente do que ela fez lá no passado. Então, deixando as coisas que para trás ficaram, eu vou para cima do alvo, vou em busca do alvo, que é Cristo, que é a salvação, que é a vida eterna. Então, há perdão. Mas Deus ama o pecador e não a prática do pecado. É isso. E é o pecador que teme ao Senhor e não quer continuar na prática do pecado. Exatamente. Né? E o Senhor diz assim, a palavra de Deus diz assim, aquele que começou a boa obra há de terminá-la. Tenha confiança de que Deus vai ministrar sobre a sua vida capacidade, poder para você ser maior do que as tentações, superior às tentações, superior aos próprios desejos, superior a tudo aquilo que te afasta da vontade do Senhor. O amor de Cristo nos constrange. Se nós entendêssemos isso, nós deixaríamos de fazer a nossa vontade para fazer a vontade de quem mais nos ama. Do Senhor. Qual é a coisa mais bonita que você ouve dos jovens, assim, quando eles entendem Jesus Cristo, que te comove, assim, como pastor? É o desejo de acertar. É, né? É tão bonito isso. É a vontade de acertar, de fazer, sabe, tudo bonitinho, direitinho, com luta, com choro, sabe, às vezes com tristeza, mas eles vão perseguindo, lutando. Eu acho que isso me chama muita atenção, porque é luta, né? É. A gente está falando aqui, essas perguntas são lutas dos jovens. Nós que já somos casados, não temos mais essas lutas. Temos outras. Temos outras. Né? Então, mas eles lutam assim diariamente, constantemente. Então, assim, o desejo de acertar, isso que me chama muita atenção neles. Eu acho muito bacana isso. E eu creio que o coração de Deus se
se move, se comove de ver essa luta. Diz assim, meu filho está querendo acertar, meu filho está querendo fazer o certo. Ai, caiu hoje, mas eu vou levantá-lo. Você errou hoje, está triste, eu vou enviar o meu Espírito para te consolar e para você não pecar de novo amanhã. Nós temos nossas lutas, mas Deus tem a luta dele, a luta para nos salvar. É isso aí. Que Deus maravilhoso. Deus maravilhoso. Pastor, sua bênção para o pessoal de casa, sua palavra final. Gente, foi um prazer estar aqui, Obrigada, primeiramente, né? Obrigada. E eu quero, assim, apelar ao seu coração. Vale a pena fazer a vontade do Senhor. Amém. É fácil? Não é. Mas Ele disse para mim que se eu buscar de todo o meu coração, de todo o meu entendimento, Ele vai me dar força para vencer as lutas do meu dia a dia. Então, que Deus abençoe a todos vocês. Que bom. Minha juventude, Deus abençoe. Tem uma juventude linda que te acompanha aqui no Vale do Paraíba, em São Paulo, né? E outros pastores que lideram jovens, que influenciam tantas vidas. Às vezes pode dar a impressão de que os jovens não querem nada, estão muito influenciados, estão muito envolvidos. É verdade que a pressão é grande, mas tem uma juventude linda servindo ao Senhor, né? Com certeza. Muito linda. Muito comprometida, tem muita gente querendo fazer a vontade do Senhor. Tem sim. Como nós dissemos, não é fácil. Então nós adultos, que de repente já somos casados, já temos a nossa vida resolvida, nós podemos interceder por eles. Exato. E devemos interceder por eles. Orar mais, ao invés de criticar, ao invés de julgar, né? Tentar entender a situação que ele está vivendo e ajudá-lo da melhor maneira possível. É isso. Como vocês estão fazendo, que ajuda. Nós, né? Você está junto. Nós estamos juntos. Obrigada, pastor. Obrigada você de casa pelo carinho. Que companhia gostosa. Então, nós finalizamos com essa palavra. Nós acreditamos em você. Nós sabemos que as lutas existem para serem vencidas e elas são operadas segundo a vontade de Deus, o poder de Deus para nos dar a vitória. A vitória já é certa para aquele que está em Cristo Jesus. E não há condenação. A vitória. Beijo, amados. Até semana que vem. Fiquem com Deus. E até o próximo encontro, que vai ser muito especial com você. Até lá.